A interpretação e aplicabilidade das normas constitucionais é um processo fundamental no campo do direito constitucional, pois a Constituição é a lei fundamental de um país e estabelece os princípios e direitos básicos que regem a sociedade. Aqui estão alguns pontos-chave sobre esse processo. Princípios de interpretação constitucional. E existem vários princípios que orientam a interpretação das normas constitucionais, incluindo princípio da supremacia da Constituição, e a Constituição está acima de todas as outras leis e deve ser respeitada como a lei suprema do país. Princípio da unidade da Constituição, e a Constituição deve ser interpretada como um todo coerente, e as normas devem ser harmonizadas sempre que possível. Princípio da eficácia das normas constitucionais. As normas constitucionais devem ser eficazes e aplicáveis na prática. Princípio da máxima efetividade. As normas constitucionais devem ser interpretadas de maneira a garantir a máxima proteção aos direitos fundamentais. Métodos de interpretação. E existem diferentes métodos de interpretação constitucional, incluindo interpretação literal, busca entender o significado das palavras da Constituição conforme seu uso comum. Interpretação histórica, examina o contexto histórico em que a Constituição foi adotada para entender a intenção dos constituintes. Interpretação teleológica, considera os objetivos e propósitos subjacentes à Constituição. Interpretação comparativa, analisa como outras jurisdições tratam questões semelhantes. Interpretação evolutiva, reconhece que a Constituição pode se adaptar às mudanças sociais e políticas ao longo do tempo. Aplicabilidade das normas constitucionais. As normas constitucionais podem ser aplicadas de várias maneiras. Aplicabilidade imediata. Algumas normas constitucionais são autoaplicáveis e podem ser diretamente invocadas perante os tribunais. Isso geralmente se aplica a direitos fundamentais. Aplicabilidade imediata. Outras normas constitucionais exigem a promulgação de leis ou regulamentos específicos para serem implementadas. Aplicabilidade diferida. Em alguns casos, a Constituição pode estabelecer um prazo para a implementação de certas normas. Aplicabilidade contingente. Alguns direitos constitucionais podem ser limitados em situações específicas, como em estados de emergência. Controle de constitucionalidade. Em muitos países, existe um órgão, como um tribunal constitucional, responsável por revisar e garantir a conformidade das leis e atos governamentais com a Constituição. Esse controle ajuda a garantir a aplicabilidade das normas constitucionais. Interpretação dinâmica. Em algumas jurisdições, a interpretação constitucional é vista como um processo dinâmico que pode evoluir com o tempo para refletir mudanças na sociedade e nas expectativas. Em resumo, a interpretação e aplicabilidade das normas constitucionais são tarefas cruciais para garantir a eficácia e a proteção dos direitos fundamentais estabelecidos na Constituição. Elas envolvem uma análise cuidadosa dos princípios, métodos de interpretação e mecanismos de controle para assegurar que a Constituição seja respeitada e cumprida em uma sociedade democrática e de direito.